Olá, amigo citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. Seu espaço para você mergulhar em temas importantíssimos para o nosso setor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Na conversa de hoje, vamos falar sobre um setor em que o Brasil é simplesmente gigante, a produção de suco de laranja. Você sabia que cerca de 80% do suco de laranja consumido no mundo vem daqui dos nossos pomares? Ou seja, a cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 8 deles são feitos com laranjas de pomares brasileiros. Pois é, mas o caminho da laranja até o copo do consumidor envolve um processo altamente tecnológico, exigente e repleto de desafios. No episódio de hoje, vamos explorar como funciona o processamento industrial da laranja, desde a colheita até a extração do suco e o aproveitamento dos subprodutos. Além disso, vamos entender como o setor se adapta às rigorosas normas internacionais para manter o Brasil na liderança global. Claro, não podemos esquecer da sustentabilidade, como a indústria citrícola reduz desperdícios e transforma cada parte da fruta em valor. E para essa conversa, a gente tem o prazer de receber aqui a Daniela Carfan, gerente de pesquisa e desenvolvimento da JBT. Primeiramente, muito obrigado pela presença, Daniela. Obrigada a vocês pelo convite, essa parceria já de longa data que nós temos aí com o Fundecitrus, né? É muito bom estar aqui discutindo um assunto de tão relevância, né, para o nosso setor. É assim, Daniela, a gente brinca aqui, os assuntos relativos ao Fundecitrus, pelo menos em sua maioria, são porteira para dentro, né? É uma instituição com foco na fitossanidade. E hoje a gente tem um trabalho de conhecer esse universo que é a indústria de suco de laranja, né? A extração, processamento, depois a exportação. Então tem todo um lado de curiosidade. O Brasil é líder mundial. Então esse não é um setor pequeno. Como que ele é? Como é que ele funciona? Vamos começar falando de uma maneira geral aí. Muito bom. Quando você fala do setor, Rodrigo, acho que é muito interessante isso que você disse. Eu sempre costumo dizer, até nos meus treinamentos, nós temos um tripé. Nós temos a produção, o processamento e o mercado exportador. Tá. Então, o Fundecitrus é fundamental nessas questões da produção. Isso. Em se tratando de produção, o Brasil é o maior produtor de laranja, em função dos números, né, de outras localidades que também produzem laranja. O Brasil representa em torno de 30%, 35% do que se é plantado de laranja no mundo. Para suco. De laranja, Tá. Produção na árvore. Ok. Dessa produção, cerca de 70% a 80% vai para o processamento industrial. São os números normalmente que o USDA divulga, né, agora recentemente em janeiro, a sua atualização. O Brasil caiu um pouquinho na representação global porque foi o que mais teve queda na produção nessa última safra. Tá bom. Então, é um mercado gigantesco, sim, o que você comenta, de cada 10 copos de suco de laranja que se toma no mundo, 7, quase 8 são fabricados no Brasil, então nós estamos falando de números significativos. Quando a gente fala em citros de maneira geral, nós temos outros países que têm uma relevância significativa. Por exemplo, a China é um grande produtor de tangerinas, de grapefruit, de outros citros. México, Argentina, já a parte de limão. Mas em se tratando de laranja, indiscutivelmente o Brasil é o maior produtor e processador. Então, por isso que tratar também das questões da porteira para fora, né, da industrialização, é tão relevante para a gente. Muito bem. Quais são, então você colocou aí 3 pilares, né? Produção de laranja, a fabricação, o processamento, e aí a exportação. Dentro do processamento industrial, quais são as principais etapas? É muito importante nós entendermos que, assim, dentro da indústria, tudo começa na recepção da fruta. Mas você tem que ter todo um trabalho anterior de conhecimento, de rastreabilidade dessa fruta, a hora que ela chega na fábrica, né? A gente costuma chamar fábrica, né? Na planta. Na planta industrial. Tá. Então a gente vai ter toda uma etapa de recepção dessa fruta, de identificação, de caracterização dessa fruta, de armazenamento, uma liberação para o processamento industrial, porque, assim, de uma maneira simples, não é?
cada caminhão que vai chegando, vai descarregando e vai processando. Nós temos toda uma logística também para você que controlar todos os seus pontos importantes de caracterização desta fruta, de identificação, como que está o grau de maturação, e depois eu liberando para o processamento de acordo com as receitas, digamos assim, com as ordens de produção, para que eu indico esse suco, né, esse produto e esses outros produtos que vão saindo do processamento. Então, basicamente, uma recepção, um armazenamento, identificação dessa fruta, eu libero para o processamento, então a gente tem uma etapa de lavação dessa fruta, classificação por tamanho, aí nós vamos fazer a extração, processamento propriamente dito, que aí é onde a gente diz, né, que a extratora é o ponto, é o coração do processamento, que é onde a laranja deixa de ser laranja e passa a ser o suco e os seus outros subprocessos. Nessa etapa, a gente tem que fazer ajustes específicos também, e a partir da extração, nós vamos ter os subprocessos do suco, da recuperação dos óleos, de recuperação de sólidos, aí nós temos vários outros subprocessos a partir da extração. E toda a parte de armazenamento, envase e depois o transporte. Então, dentro da fábrica, começa com a recepção, até o armazenamento do suco e os seus subprodutos. Muito bem. A JBT ela é uma empresa de equipamentos para a indústria alimentícia. Ao longo dos anos, como é que as tecnologias de extração, como é que era e como é que é, vamos fazer uma viagem no tempo aí, em relação à extração da laranja para o suco? É muito interessante, porque se a gente pegar o histórico, o princípio de extração, a gente costuma dizer, o princípio de extração por copos, que é o que a JBT e a grande maioria de outras empresas tem, é o que a gente chama da extração por copos, né? Que a gente tem um movimento onde a gente parece que está espremendo, assim, esmagando a laranja, mas nós estamos fazendo o descascamento dessa fruta e a separação das suas frações. Este princípio, Rodrigo, ele é o mesmo desde a década de 60. O princípio. Porém, ao longo dos anos, foram mudando muitas coisas no processo, nos componentes, nos materiais, na velocidade, em outros controles que você foi mudando ao longo do tempo, questões até de própria segurança operacional. Isso em se tratando da extratura. Do processo em si, muitas outras coisas foram sendo aprimoradas também, desde do descarregamento, do armazenamento, sistemas mais inteligentes de você fazer a liberação dessa fruta para o processamento, a parte de lavação dessa fruta em função de necessidades que foram aparecendo, né, de controles que precisavam ser melhor implementados na indústria, algumas mudanças foram acontecendo. Na etapa de filtração também, e eu acredito, eu ouso dizer, eu estou nesse mercado há 30 anos, eu vejo que o que mais mudou nos últimos anos foi o aproveitamento da laranja. Porque a gente tinha basicamente o suco concentrado e subprodutos. Mas hoje a gente tem uma gama gigantesca de outros produtos, de sucos especiais, de subprodutos especiais, né? Então eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar nos controles e melhorar realmente a eficiência de recuperação, a recuperação de sólidos e de maneira geral. Em relação aos subprodutos, eles mudaram? Existiam XYZ, agora XYZ mais alguns? Como é que é essa paleta aí? É interessante, né? A gente está usando o termo subprodutos, que é o que a gente sempre usou, né? E esse termo... Subprodutos, byproducts, está lá nos livros. Porém, nos últimos anos, a gente tem mudado para ingredients ou coprodutos, porque eles ficaram muito mais relevantes. Coproduto. É lógico que o suco de laranja ele ainda é o produto principal, diferente quando a gente fala de processamento de lima, Tahiti, do limão, né? Na Argentina, por exemplo, o foco sempre foi mais o óleo essencial da casca. No caso do suco de laranja, o suco ainda é o produto principal, de maior valor. Mas os subprodutos, eles começaram a ter um valor muito importante. Nos últimos anos, o óleo essencial da casca aumentou vertiginosamente os preços, as aplicações, e aí a gente tem o óleo essencial, a gente tem o delimonênio, o terpeno, a gente começou a produzir, pequitina, que pode ir para a recuperação de pectina, né, que a gente chama da casca seca. Então, de lá da laranja, Rodrigo, a gente tem o suco propriamente dito,
que eu posso fazer o concentrado, o que a gente chama do NFC, ou que é o suco integral pronto para beber, que ele não passa por um processo de concentração. E dentro desses sucos eu posso ter também categorias, um produto com polpa baixa, um produto com outro tipo de aroma, eu posso ter questões. E na outra parte, que são os óleos cítricos, que aí eu tenho os óleos essencial, eu tenho o delimonene, eu tenho os terpenos, e na parte dos sólidos, que a gente chama, as gominhas, as garrafinhas da laranja, eu posso fazer um produto que se chama Frozen Orange Pulp, que é a celulinha que eu vou exportar para depois ser reconstituída no suco. Eu posso fazer a extração de polpa, eu posso fazer a extração de sólidos secundários, que vai para fazer pellets, que é para ração animal, que vai para fazer fibra, extração de pectina. Então, quando a gente fala dos subprodutos, eles se tornaram partes fundamentais para a sustentabilidade do negócio também. Eles fazem parte do negócio, né? E é onde eu vejo que mais mudou, assim, nos últimos anos, né? Que vem tendo uma busca incessante por aproveitar melhor esses compostos da laranja, e que são riquíssimos em termos de aspectos nutricionais, aromáticos e diversas aplicações. Tá muito claro que o sub aí se refere a um prefixo porque não é o processo principal, né? Mas, doravante também na nossa conversa aqui, a gente chama de coprodutos, pronto, para não ter nenhum aspecto pejorativo, porque não corresponde à realidade. Exatamente. Falando do ator principal aí, que é o suco de laranja, quais parâmetros de qualidade, Daniela, são monitorados no processamento do suco de laranja? Esses parâmetros começam nos pomares? Como é que é isso aí? Ótimo, importantíssimo. A gente costuma dizer do suco de laranja, basicamente, que o pessoal sempre conhece, Brix, acidez e o reixo, que nada mais é Brix, o teor de sólidos solúveis, a acidez, que é a quantidade de ácido cítrico, que está relacionada também com o grau de maturação, e o tal do ratio, né, do inglês, é o Brix dividido pela acidez, nada mais é do que uma continha, né, é o tanto de açúcares dividido pela acidez, ele vai me dar um número que fala para a gente meio que o grau de maturação. Esse é um ponto fundamental para decidir o ponto de colheita. Então, por isso que tem muitos controles que são feitos lá no pomar para ir acompanhando o grau de maturação e colher essa fruta no melhor grau de maturação. Né? Porque se eu colho essa fruta verde, ela ainda não está adequada, não vou conseguir atingir os meus parâmetros de qualidade. Perfeito. Esse é um ponto importante. Outro ponto que é importante ainda acompanhar nos pomares é a questão também dos próprios aplicações, né? Que a gente tem esse controle, né, rigoroso, que a gente sabe, o próprio Fundecitos tem a lista, né, dos produtos aprovados, né, dos agroquímicos que precisam ser utilizados, porque você também tem que ter o tempo de carência adequado, porque senão isso, a hora que você for analisar esse suco, esse óleo, ele pode vir a conter quantidades fora dos limites especificados. Então, esse monitoramento da produção para definição do ponto de colheita é fundamental. Começa lá no pomar, Começa lá. A partir do momento que chegou na fábrica, que a gente vai fazer o descarregamento desta carga, nós temos uma análise preliminar, que a gente chama. Na maioria das fábricas tem essa coleta de uma amostra de todas as cargas. As empresas são bastante cuidadosas com isso, né, de você coletar uma amostra representativa dessa carga e fazer uma análise, né, então você vai analisar o teor de sólidos, acidez, como que está esse grau de maturação, para que eu possa direcionar, armazenar essa fruta adequadamente e depois fazer a liberação para o meu processo. A partir daí eu começo a fazer extração, eu vou fazer ou um suco pronto para beber, um integral, ou eu vou fazer um concentrado. E aí nós formamos o que nós chamamos dos batches, ou seja, dos lotes. Então eu fiz um lote de produto, X toneladas. Eu vou também coletar uma amostra de cada um desses lotes e vou fazer uma série de análises. Porque dependendo do mercado que eu vou mandar, se é para os Estados Unidos, se é para a Europa, se é para a China, para o Japão, você tem uma série de análises. Por exemplo, teor de óleo, teor de polpa, que é uma análise centrifugada,
o tal do limonin ou limonina, que é um composto que a gente ouve muito falar na indústria e que é muito importante porque ele dá o amargor. Então, ele tem especificação para esses parâmetros, né? Então, eu tenho uma série de regulamentos, tanto do USDA como do IJN, que é uma instituição europeia, que vai me dando as especificações aceitáveis para esse suco. Tanto para suco como para óleos, a gente tem uma série de análises e parâmetros de qualidade que precisam ser feitos e atendidos, né, mediante o mercado que se deseja exportar. Muito bem. Existem desafios no processo de pasteurização? Até vou pedir para você retomar o que é o processo de pasteurização e os desafios para no processo manter sabor, manter nutrientes e manter a própria segurança. Sim, muito, muito importante você falou, porque nós temos que lembrar, Rodrigo, quando a gente fala do suco de laranja, nós estamos falando de um alimento. E toda vez que a gente fala de um alimento, nós temos que pensar na segurança dos alimentos, que a gente chama, né, o tal do food safety. Ou seja, como é que eu garanto que aquele alimento não vai causar nenhum risco à saúde do meu consumidor? Até pensando que suco de laranja é um alimento que vai desde crianças até idosos, então você tem que seguir todos os critérios, né? Aí tem o tal do APPCC, HACCP, que são planos de controle de perigos e riscos, que é um dos controles que a indústria de alimentos precisa ter. Então, um dos pontos críticos do processamento de laranja, né, para fazer o suco, é a pasteurização, ou seja, é o tratamento térmico. É aquilo que eu garanto que o meu produto não vai ter micro-organismos que possam causar problema na saúde, né? É o tal, se a gente fosse pensar na casa da gente, é ferver o leite, né? O que a gente faz? É realmente eliminar os micro-organismos. A pasteurização, Rodrigo, é esse processo de eliminar os micro-organismos para garantir, como você disse, a segurança desse alimento. No caso específico do suco de laranja, essa pasteurização ela é um pouco mais, porque além da questão da segurança do alimento, nós temos uma tal de uma enzima no suco de laranja que ocasiona o que a gente chama de clarificação do suco. Imagina na casa de você, talvez você já fez isso, você espreme um suco de laranja e põe na geladeira. No dia seguinte ele vai estar todo clarificado, sedimentado. É porque existe uma enzima natural que vai quebrando as cadeias, que a gente chama ali de pectina, e dá essa clarificação. Então eu preciso inativar essa enzima, e ela só é inativada próximo dos 90, 95 graus. Então o tratamento térmico no suco de laranja, ele tem essas duas características, esses dois efeitos, né, de eliminar os micro-organismos, mas também de garantir a estabilidade do produto. Então, o desafio, como você disse, é eu ter um processo que me garanta esse tempo, temperatura, de forma que eu mantenha os nutrientes, principalmente vitaminas, que são mais termosensíveis, né, e que me mantenha o sabor. Então, assim, para eu não ter aquele gosto de cozido, né? Então, às vezes a gente bebe um suco assim, e fala, nossa, tá um gosto de cozido. É por isso, porque ele passou por um tratamento térmico. Então, esse é o grande segredo, digamos assim, dos processadores, dos equipamentos, dos ajustes de processo que tem que ser feito, né? Lógico que com uma matéria-prima que não está com uma qualidade legal, nenhum equipamento vai fazer milagre, né? Mas mesmo tendo uma matéria-prima adequada, se você não fizer esse binômio tempo-temperatura e posterior armazenamento adequado, ele pode chegar no consumidor com algumas características de sabor talvez indesejáveis. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, muito bem, respondeu totalmente. O controle, de que forma que o controle de temperatura e do próprio armazenamento, esse controle influencia a qualidade do suco concentrado e do suco fresco, do NFC? Exato. Isso é um ponto importantíssimo também, né? Que acho que a gente ainda não falou. O suco de laranja, ou pasteurizado ou concentrado, ele é um produto natural, sem conservantes. Ele não tem conservantes. Ele é laranja. É só laranja. Então, como que eu conservo este alimento? Através da temperatura. Então, por isso que é super importante, depois, no caso do pronto para beber,
Depois que pasteurizou, imediatamente refrigerar, aí vem ou em tambores ou em garrafinha, eu tenho que manter a cadeia de frio que a gente fala. Então, este que é algo que eu considero assim sensacional do Brasil, porque o Brasil precisou aprender a fazer isso, a mandar suco para a Europa, para os Estados Unidos, para o outro lado do mundo, mantendo essa cadeia de frio. Porque isso vai estar na fábrica, vai estar no caminho da fábrica para o porto, no navio, e a hora que chega lá. Então, quando a gente está andando pela nossa querida Washington Luiz, que a gente vê aquele monte de caminhão-tanque, ele está mantendo a refrigeração deste produto, quer seja o NFC, o suco pronto para beber, o integral ou o concentrado. Ambos precisam ter esse controle rigoroso do tempo, temperatura no seu tratamento térmico, por isso que é um ponto crítico de controle, né, nos processos, e tem que ter toda a parte de automação, de tecnologia para garantir, e a partir dali, após armazenado, ele tem que manter essa cadeia de frio para segurar essa qualidade ao longo da sua vida útil, né? Como que as indústrias brasileiras de suco de laranja utilizam a automação, a digitalização para melhorar ou para fazer a rastreabilidade, para rastrear o produto, né, a cadeia inteira, e mesmo para padronizar o suco de laranja? Olha, a gente, como você disse, né, nos últimos anos, a indústria de cítrus começou lá na década de 60, né? Tá. Atingiu o seu forte na década de 80, e o que a gente vê é um aumento significativo do uso das tecnologias a nosso favor, para garantir tanto essa questão, como eu disse, da segurança dos alimentos, para que eu tenha um produto de qualidade, mas também visando reduzir o consumo dos seus insumos, consumo de energia, uma série de coisas. Claro. Então eu vejo muitas empresas, a própria empresa que eu trabalho, tentando implementar controles, automação, de maneira que você garanta processos mais estáveis e que você consiga fazer um processo mais eficiente. A questão da rastreabilidade é muito importante também. Eu vejo hoje que existem muitos softwares, as empresas se utilizam muito dessa tecnologia para que você consiga garantir que aquele lote que você está colocando num tambor ou colocando num caminhão-tanque para mandar para o outro lado do mundo, eu consiga chegar até a fazenda, qual foi o talhão, né? Porque eu preciso que essa cadeia esteja toda coberta. Não é fácil, Rodrigo. Eu vejo os processadores, né, os nossos clientes, porque não é, ele é um processo contínuo. Então você vai colhendo seus caminhões, vai trazendo para a fábrica, vai descarregando e você vai fazendo um processo contínuo. Então por isso que desde lá da fazenda, o caminhão que saiu, ele tem um tag, ele tem uma identificação, ao chegar na fábrica, manter essas identificações, como você disse, uma rastreabilidade, ela é muito importante. Cada empresa tem trabalhado as suas questões particulares, o que eu vejo, cada um tem o seu sistema, o seu SAP próprio, mas todos estão muito comprometidos em manter essa cadeia o mais segura possível e atendendo esses padrões cada vez mais exigentes, né, dos mercados internacionais. Falando desses mercados internacionais e dos seus padrões bem rígidos, quais são as certificações e normas mais exigentes para a exportação do suco de laranja? Ótimo. Eu vejo que assim, são vários, viu? Se você for pegar, por exemplo, até nos sites das empresas, você vai ver quantas certificações e são em várias áreas, né? Exatamente. Eu elencaria, no meu ponto de vista, as principais certificações as relacionadas à food safety, segurança dos alimentos. Então, o que eu comentei do HACCP, a PPCC, que é um programa, análise de perigos e pontos críticos de controle, que é onde você garante que você está fazendo um alimento seguro, onde você controla os perigos microbiológicos, químicos, físicos, que a hora que você vai tomar um suco de laranja não tem um fio de cabelo ou tem um brinco de uma pessoa, então essa coisa, né, do controle físico, que a gente às vezes vê na televisão, coisas que acontecem, ou se você não tem algum controle químico, que caiu algum produto químico naquele produto, é muito comum a gente escutar ainda na televisão essas coisas. Então, essas certificações relacionadas à food safety, na minha opinião, são as mais
relevantes. Tá. Que aí tem a ISO 22000, agora tem a FSC 22000, a gente vê algumas empresas se certificando nisso. A gente tem as certificações de autenticidade também. Existe uma que é bem importante para quem exporta para a Europa, que é o que a gente chama da SGF, é um órgão alemão que faz auditorias de boas práticas de fabricação e de autenticidade de produto. Ou seja, que seria autenticidade? Para saber se a gente está fazendo suco de laranja mesmo, né? Tá se bom. você não está misturando outras variedades, se você não está adulterando o seu produto. Então, assim, da mesma maneira que a gente tem aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, que também tem toda a regulamentação, o mercado europeu tem as regulamentações da Europa para poder garantir que esse produto é um produto autêntico. Tá. É uma certificação super importante também. Outras certificações, por exemplo, se alguém quer exportar para o mercado islâmico, tem que ter o halal, é uma certificação específica. Para o mercado judeu, é o kosher. Então é muito comum a gente ver lá o certificado kosher, halal, SGF, 22000, são relacionados a essa parte mais de produto. Então a fábrica ela tem que se adaptar a cada mercado. O mercado americano é um, o mercado islâmico, o mercado judeu, o mercado europeu, o mercado asiático. Essa é a... Por isso, Rodrigo, que dentro da indústria a gente olha muito o processamento, mas tem uma área muito importante que é o controle, garantia de qualidade, o sistema da qualidade, que garante todas essas etapas, né? Então, se eu quero exportar para um determinado mercado, a primeira coisa é conhecer quais são os critérios que eu tenho, né? Para poder exportar lá, quais são os limites de aceitação para determinados produtos, eu tenho que conhecer legislação. Então, essa é uma área muito importante do segmento de citros também. Lógico, planejamento de produção, planejamento de colheita, a própria fábrica, né, onde eu estou mais inserida, assim, é muito desafiador. Mas essa parte de qualidade, de sistemas, ela é muito significativa também. Porque às vezes eu posso querer ter uma ISO 9000, que é uma certificação de qualidade, ou uma ISO 14000, que é uma certificação ambiental, a ISO 45000, que é de segurança e saúde do trabalhador. Tem uma outra certificação, acho que chama, eu não me lembro o nome, que ela é específica para qualificação de fornecedores, né? Então, se eu não tenho nenhum problema com relação aos meus fornecedores. Então, aí vem uma série de outras certificações que podem ser importantes também. E eu vejo que muitas empresas, às vezes, fazem certificações específicas por vontade própria, não porque alguém vem e obriga, mas porque ela também quer ter uma responsabilidade social. Hoje a gente vê muito isso também, iniciativas muito particulares visando essa questão de sustentabilidade, de garantia de trabalho infantil, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que essas relacionadas mais à parte de segurança dos alimentos é a mais forte, eu vejo que praticamente todas têm. E as outras vão vindo conforme a necessidade. Muito bem. Vamos voltar para os coprodutos, né, do processamento. Vamos listá-los, e eu queria saber assim, como é que eles são aproveitados industrialmente. Então, eu acho que é melhor a gente listar e dizer para que servem cada um, o que dá para fazer com a laranja do seu estado da arte. Legal. Então, nós falamos do suco, dos ingredientes, né? A gente costuma usar muito o termo ingredientes para os óleos, né? Então, a gente tem o óleo essencial da casca, que é aquele coloridinho, quando a gente descasca, que vem aquele sumo na nossa cara, é o que a gente chama do óleo essencial. E o que eu não tiro como óleo essencial, que ele é um produto extraído a frio, por centrifugação, e eu posso ter o que a gente chama do delimonene, ou um terpeno cítrico, que ele é extraído por destilação. São dois processos diferentes, vamos lá, mas aí as aplicações também são diferentes. O óleo essencial, ele é largamente utilizado na indústria de perfumes, pode ser indústria de alimentos também, mas ele é muito forte na indústria de perfumes, cosméticos, como fixador de perfume, na área de aromaterapia, né? E a parte de delimonene, aí tem uma aplicação vastíssima, né? O ano passado eu assisti uma palestra de uma pessoa
a Mary Gomes, que é especialista nisso, né, aprendi com ela, que você tem aplicações diversas para esse Odelimonene, desde a parte de produtos de limpeza, produtos automotivos, solventes, então tem várias aplicações. Tá. Por isso que esse mercado também começou a ganhar tanta necessidade. Então, dentro dos óleos cítricos, a gente teria basicamente esses dois, e aí a gente tem a polpa cítrica, né, que é as garrafinhas, que ela pode ser aplicada para reincorporação no suco. Então, eu mando o suco concentrado lá para a Europa, eu mando a polpa. Eu reconstituo esse suco e reincorporo para dar esse ar de produto mais natural. Tá. E aí a gente tem, por último, talvez, Rodrigo, a parte das frações sólidas, que a gente chama a casca, o bagaço mesmo, que aí eu posso fazer ração animal, que uma vasta aplicação é para ração animal, que é o tal do pellets, que a gente chama, né, o CPP, o Citrus Pulp Pellets, ou seja, eu pego todas essas frações sólidas que sobram do meu processo, eu vou fazer uma secagem, eu vou fazer uma prensagem, uma extrusão, e eu vou ter pequenos pedacinhos, digamos assim, que eu posso incluir como ingrediente na ração animal, é largamente utilizado. Mas hoje vem sendo utilizado muito essas frações sólidas também para extração de pectina, para extração de outros produtos, de outros tipos de fibras. Que vão ser usadas para quê, por exemplo, pectina? A pectina ela é usada tanto para fazer para cosméticos, também para shampoo, para iogurte, para gelatina, porque a pectina é um importante emulsificante, né? Então também tem várias aplicações. Dá para dizer que 100% da laranja é aproveitado? Sim. Sim. Que bom. É um aproveitamento gigantesco. E esse mercado aí Bom, acho que eu ia falar desse mercado, mas a gente acabou já tocando. Quais tecnologias são empregadas para a extração eficiente dos óleos essenciais da casca de laranja? Muito bom. A gente tem essa questão que nós chamamos, isso é uma coisa que é um pouquinho diferente do limão, viu, Rodrigo? Quando a gente fala da extração do limão, quando você visita a Argentina, por exemplo, eles têm um sistema que é como se fosse uma lavadora, são rolos que vão fazendo uma escarificação em toda a superfície do limão para fazer a extração do óleo, porque no limão eu tenho um foco muito grande no óleo. Tá. Só que isso acaba muitas vezes impactando um pouco na eficiência de recuperação de suco, porque eu fragilizo a casca. Então, essa tecnologia ela nunca foi usada para laranja. Tá. Para laranja, o uso convencional mesmo é fazer a extração a frio, que a gente chama. No momento em que faz a extração do suco, eu já faço a extração do óleo essencial da casca. O que a gente vê é que nos últimos anos a gente vem tentando também pensar nessa tecnologia para laranja, porque os preços do óleo de essencial de laranja também vêm sofrendo alterações. Mas ainda está tudo em escala exploratória, digamos assim. Mas o que eu vejo que mudou nos últimos anos também focando melhorias na recuperação. Investimentos em centrífugas, que são equipamentos para fazer a separação. Então, assim, todo mundo olhando com um pouco mais de cuidado, de atenção nesse processo para melhorar suas eficiências, digamos assim. E na parte de formulações. Então, eu também vejo empresas se preocupando em não extrair o óleo básico, mas fazer uma destilação fracionada, algum tipo de concentração, onde eu pego este óleo essencial e extraio moléculas específicas, compostos de interesses específicos para cada aplicação. Interessantíssimo, interessantíssimo. E como, Daniela, que o setor industrial ele vem avançando em práticas sustentáveis, né? Acho que esse é um ponto importante internamente, externamente, né? Reduzindo eventuais desperdícios, otimizando o uso da água, eficiência energética, enfim. Sim, essa é uma pergunta bem pertinente, Rodrigo, porque se nós pegarmos ao longo da história, inicialmente o Brasil fazia muito concentrado. Tá. Então, quando a gente faz o concentrado, de um lado sai o concentrado, do outro sai a água, né? Porque eu estou evaporando. Perfeito. Então, a gente costumava dizer que as fábricas de suco eram uma fábrica de água também. Com o advento do NFC, nos últimos 15 anos,
eu reduzi a minha produção de concentrado. Então, eu só extraio e pasteurizo. Então, eu também diminuí a minha geração de água, porque esse condensado vegetal, que a gente chama, né, que sai do suco de laranja durante o processo de concentração, ele pode ser utilizado para lavar a fruta, para lavar piso, eu reutilizava. Então, as empresas também têm tido uma dificuldade nos últimos anos com a disponibilidade de água. Então, por isso que essa sua pergunta é super pertinente. Porque agora essa água está indo com o suco, é isso? Exato. Então, assim, como que eu continuo fazendo os meus processos? Porque eu tenho que lavar essa fruta, eu tenho que depois fazer a limpeza dos meus equipamentos, dos meus tanques, eu tenho que incorporar água para fazer a recuperação do óleo. A água é extremamente importante no processamento cítrico, né? Então, o que eu vejo também é as empresas todas buscando tecnologias de reaproveitamento, ou seja, tentando trabalhar com outros fatores, como pressão, vazão, recirculação, para reaproveitar essa água da melhor maneira possível, porque senão eu tenho que ficar tirando muita água de poço. E isso também não é muito na linha do que a gente fala de sustentabilidade. O que a gente quer é reduzir o consumo de água, o consumo até dos próprios produtos de limpeza que eu vou fazer, né, nos meus equipamentos, porque isso também reduz a energia. Então eu vejo isso, todos de maneira geral têm tido iniciativas. Nós, a JBT, temos trabalhado também nessas questões. Um grande parceiro nosso, Rodrigo, num trabalho muito bonito que a gente está fazendo, é uma startup aqui de Araraquara, inclusive, que se chama BioSmart. Já faz 3 anos que a gente vem trabalhando com eles, como fazer o melhor reaproveitamento da célula, a polpinha da laranja, para produzir biofilmes, filmes biodegradáveis. Então, esses também são iniciativas que eu vejo as empresas buscando como aproveitar melhor, com maior valor agregado, nessas frações sólidas que a gente chama, né? Então, em resumo, isso que você falou, todos estão trabalhando também nessa matriz energética, tentando aproveitar, reaproveitamento, né, de bagaço de cana, para que você consiga realmente reduzir as emissões e tudo isso que a gente quer trabalhar, o que a gente chama da economia circular e tudo mais. Então, assim, tem muitas iniciativas, sim, mas é um trabalho que eu acho que não tem fim, assim, é um trabalho contínuo que a gente está tentando aprimorar cada dia. Muito bom. Para a gente, como eu tinha dito aqui, é sempre, a maior parte do tempo a gente está lidando com questões fitossanitárias, o greening tem tomado a maior parte do tempo, é o principal desafio fitossanitário no mundo, né? Uma doença que causou rastros de destruição por onde passou. Então, esse mostrar o tamanho do universo da astricultura é muito interessante. É um setor extremamente importante na história de São Paulo, Minas Gerais também, mas principalmente São Paulo, né? Com valores econômicos, com valores sociais. Nós estamos falando de 200 mil empregos diretos e indiretos, cerca de 350 municípios com produção de laranja. Estamos falando de valores ambientais. Nos últimos anos, trabalhos até em parceria com o Embrapa mostraram o quanto esse segmento gera de valor ambiental, né? São perenes, é uma cultura perene, então favorece animais, em torno tem toda uma fauna silvestre. E acho que valores culturais também, faz parte da nossa raiz, até desse R puxado, né? Dessa coisa nossa do interior. Então, a laranja, ela é muito importante, ela é muito rica e claro, nutricional, né? Que é isso que a gente exporta, mas que a gente tem aqui também. Então, você, Daniela, eu acho que você deu uma aula aqui, né? Foi um prazer ouvi-la. Você tem mais alguma consideração, algum recado que você queria deixar, alguma sugestão de futuro, enfim? Rodrigo, eu acho que assim, nós somos uma cadeia extremamente
sólida, a gente tem esse protagonismo mundial, o Brasil tem esse protagonismo mundial de citros. Lógico que nesses últimos anos a questão do greening vem dando um pouco de insegurança, de incertezas, claro. Mas essa movimentação que a gente tem visto, Rodrigo, para outras regiões, o Nordeste, que tem trazido bastante novidades para a gente, eu acredito, né, eu não tenho nenhum estudo científico para comparar, porque eu gosto muito de falar de referências, né? Mas o que a gente tem visto nessa movimentação, que o Brasil vai continuar tendo esse protagonismo, mesmo com essas dificuldades climáticas que a gente tem tido, de chuva, de temperatura, das doenças, das enfermidades. A estrutura a gente tem, gente boa a gente tem, nós temos profissionais excelentes que têm feito trabalhos gigantescos, Fundecitros é um exemplo, outras instituições que a gente tem, parceiros. A gente precisa manter o setor unido e esse tipo de interação eu acho que é fundamental. Estender essas discussões para outras áreas, né, aprofundar mais essas discussões com relação à sustentabilidade que tem sido tão importante, porque a gente tem essa visão, né, Rodrigo, às vezes assim, é o agro é bom, o agro é ruim. A gente sabe que a gente tem uma área do agro que é predatório, não vamos nos esconder disso, mas nós estamos trabalhando numa área que é muito sustentável, extremamente, e que abre divisas, e que é um alimento, a gente está exportando produtos industrializados, né, produtos assim que geram divisas para o Brasil. Então, acho que a minha resposta é essa. Assim como eu, uma apaixonada pelo setor, nós temos muitas pessoas, né, no Brasil, e que a gente tem que se manter esse setor fortalecido. Sim. E continuar essa discussão até mais aprofundada, conforme o interesse dos temas. Nós aqui também somos muito otimistas, muito esperançosos, e as movimentações de enfrentamento ao greening sugerem que nós estamos dando uma resposta à altura do desafio, que não é fácil. Eu, de novo, agradeço por todas as informações que você trouxe, esse universo diferente que não é o nosso dia a dia e que é cheio de novidades para o nosso Fundecitrus Podcast. Obrigado, viu? Um prazer, eu que agradeço. Muito bem. Recado dado. Mais uma vez, Daniela, quero agradecer pela sua presença, de estar aqui com a gente, pelo esforço de adequar a agenda, e leve um abraço do Fundecitrus a todos da JBT. Hoje a gente fica por aqui e eu lembro a você que acompanha o nosso Fundecitrus Podcast também pelas plataformas de áudio, é o seguinte, é só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!